A Era de Ouro americana foi mais do que uma utopia. Foi o tempo em que o amanhã não era uma incerteza, mas sim uma promessa embrulhada em papel presente, esperando ansiosamente para ser aberta. Foi o tempo em que, tão forte quanto o cheiro de comida boa na mesa, era o cheiro da grama cortada e da gasolina barata. Nesse tempo, a Chevrolet estava em plena ascensão, dominando o mundo. Representava sozinha 1/3 de todos os veículos comprados na Terra da Liberdade. E para coroar esses anos dourados, lançou um carro que ficaria marcado na história. Lançado em 1950, o Bel Air era mais do que um carro, era a personificação de uma era em que o sonho americano deixou de ser algo abstrato para se tornar tangível, cromado e com acabamento de dar inveja em carros atuais. Nos anos 50, o sucesso era medido pela capacidade de conquistar o próprio espaço, e nada simbolizava melhor essa ascensão social do que um Bel Air estacionado na garagem de uma casa suburbana recém-adquirida. Com suas barbatanas traseiras ousadas e o brilho inconfundível de seu metal cromado, o modelo capturou o otimismo de uma nação que acreditava em um futuro sem barreiras. O nome Bel Air veio para designar especificamente o modelo hardtop da linha Deluxe, porém, em 1953, deixou de ser um estilo de carroceria para se tornar o nível máximo de acabamento que você poderia adquirir em um modelo da Chevrolet, ganhando até mesmo versões perua e sedãs. Acompanhado de um motor 6 cilindros em linha, que entregava entre 105 e 125 cavalos, ele fez sucesso entre as famílias de classe média na época. Vale ressaltar que nesse tempo, 125 cavalos era muita potência para um carro só. Além disso, você tinha a opção de escolher entre um câmbio manual de 3 marchas ou o icônico Power Glide de 2 marchas, este no caso era automático. Nessa fase, o Bel Air era mais focado em luxo e confiabilidade do que em velocidade propriamente dito. Na segunda geração, a mais icônica e a minha favorita, as portas foram abertas para o famoso V8 Small Block. Conhecido como The Hot One, foi aqui que o Bel Air se tornou um fenômeno cultural mundo afora. Possuía 2 versões do 8 cilindros, uma com 180 cavalos máximos e a outra que vinha com a rara injeção mecânica que chegava aos 283 cavalos. Essa geração é conhecida como The 35, embora eles compartilhassem o mesmo chassi, cada ano tinha uma personalidade visual tão forte que era bem fácil distinguir qual modelo era qual. A versão de 55 possuía um design minimalista e ágil, enquanto o de 56 já era mais clássico e equilibrado, e nós tínhamos o modelo de 57, um extremo entre os modelos anteriores, extravagante e com um toque mais espacial, ele era como uma obra de arte retrofuturista ambulante. O Bel Air de segunda geração foi o último momento em que a Chevrolet apostou tudo em um design, transformando um carro de massa em uma escultura de aço e cromado. Ao todo, nós tivemos 8 gerações, mas nenhuma delas conseguiram ser tão icônicas quanto a primeira e a segunda. Para qualquer entusiasta que entende o automóvel como uma extensão da alma humana, testemunhar o caso do Bel Air é quase doloroso. O carro que outrora personificou o sonho americano, com suas barbatanas majestosas e o brilho dos seus cromados de 1957, terminou seus dias reduzidos a uma sombra utilitária. O que nasceu como um ícone de luxo e liberdade, capaz de fazer qualquer cabeça girar nas avenidas, foi melancolicamente transformado em um veículo de frota, despojado de adornos e destinado ao anonimato dos departamentos de polícia e frotas de táxi no Canadá. É uma ironia cruel que um nome tão nobre como esse tenha sido aposentado em 81 como um quadrado, funcional e sem brilho, vítima de crises de petróleo e uma padronização industrial implacável. Para nós, o Bel Air não morreu apenas por uma decisão de catálogo. Ele perdeu seu espírito muito antes, quando o marketing substituiu a arte pela eficiência. Ver o último exemplar sair da linha de montagem não foi apenas um fim de modelo de entrada da Chevrolet, mas sim o último suspiro de uma época onde os carros eram desenhados para nos fazer sonhar e não apenas para nos levar do ponto A ao ponto B. O nome Bel Air ficou imortalizado não só em museus, garagens puristas ou em vídeos saudosistas do YouTube. Também se imortalizou em nossos corações e nossas memórias.
Espero que um dia possamos voltar a ver carros com design que façam nossas cabeças girar, carros tão lindos que possam preencher nossos quartos com posters e não mais paredes frias, brancas e sem cor. Mas enquanto isso não acontece, vamos ficar no passado mesmo. Diz aí, você tem ou conhece alguma história com esse ícone dos anos 50? Compartilhe com a gente. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. Muito obrigado e até a próxima!